Professor, eu vejo que dentro desse assunto do julgamento do paciente, com base nas teorias, nas percepções pessoais, tem uma outra ramificação também, que é a tendência a querer direcionar as escolhas do paciente. Como que nós, como terapeutas, como que nós podemos procurar nos vigiar, procurar não agir com essa tendência de querer que o paciente faça a nossa vontade, não aquilo, não respeitando, e sim, sabe, sem direcionar as escolhas do paciente. Então a pergunta é: como não ter a tendência de querer direcionar as escolhas do paciente? Olha, esse é um tema que a gente tem que ter muita atenção mesmo, porque quando estamos com o paciente e vemos que ele está numa situação que para ele é muito difícil, uma situação que a pessoa não vê formas distintas de agir, então eu sempre me coloco no lugar de falar: olha, vamos explorar juntos situações diferentes que você pode fazer sobre isso que você está trazendo. Nisso de explorar juntos, eu fico no lugar de me colocar, tentar observar a pessoa no contexto dela, e a partir daí dar diferentes ideias, e podem ser umas ideias que não tem nada a ver muitas vezes com a realidade dela, mas eu tento chegar lá. E eu gosto de sempre colocar para a pessoa: isso faz sentido para você? Então sempre ir ao encontro do que a pessoa acha sobre aquilo que eu trago. E é importante falar, verbalizar isso, porque se você não verbaliza, às vezes a pessoa, dependendo do tipo de personalidade que a pessoa tem, às vezes ela fala: não, está tudo bem, mas ela vai seguir o que você fala, e às vezes ela pode se dar mal, porque o contexto da realidade dela é muito diferente. Então, ao trazer a abertura para que a pessoa possa discutir o que está sendo dito, e também que ela possa se colocar. Agora, antes de chegar nisso, eu sempre tento explorar, me fala mais maneiras de como você poderia fazer. Sempre dou uma forçada para ajudar a pessoa a ir além daquilo que ela está colocando. E às vezes, mesmo que a pessoa, que acontece muitas vezes, que a pessoa ela chega e vai pedir a tua opinião. Isso é direto. Mas o que você faria nessa situação? Eu falo: olha, eu posso até te falar o que eu faria, mas é com a minha história de vida, com a minha personalidade. E às vezes, se eu falar isso, pode te influenciar num campo que para você vai ser muito difícil ir atrás do que eu faria. Mas você quer saber mesmo? Então vamos lá. Eu falo mesmo o que eu faria, mas são casos específicos, e até para dar um choque, para a pessoa ver que é algo talvez inesperado para ela. Então, até para dar uma quebra do seu paradigma. Isso é até legal fazer quando você vê que a pessoa está muito engessada. Mas tem um risco também, né? Que eu vejo que a partir do momento que você dá uma fórmula pronta, uma opinião, a pessoa pode ter a tendência de responsabilizar você pelo sucesso ou fracasso. Então, com certeza. Por isso eu falo: isso que eu faria. E você, quando você fizer, é você com a tua vida. Eu vou estar na minha casa, vou estar de boa. É você que tem que se fazer responsável das suas ações. Então, vamos pensar juntos, porque é você que vai ter que se fazer responsável. Mas eu deixo muito claro, como eu disse, eu só falo o que eu faria quando a pessoa insiste muito e eu coloco. Mas é a minha forma de agir, com a minha personalidade, com a minha história de vida, que é bem diferente da tua história de vida. Então, eu vejo que, às vezes que eu fiz isso, foi com a intenção de dar uma quebra de realidade, para a pessoa também se soltar sobre aquilo que ela pensa, porque o agir dela está direcionada com todo um campo de crenças, de moralidade, de dogmas.
de experiência de vida, do que já deu errado, do que deu certo. Então, muitas vezes a pessoa ela não consegue pensar além disso. E uma quebra de paradigma ajuda a pessoa a se soltar. Só que isso tem que ser trabalhado. Por isso que depende de cada caso e que vai mostrar. Tem pessoas que já vêm no automatismo, achando que o psicólogo é alguém que vai dar respostas. É alguém que tem que direcionar, mostrar o caminho. Alguém que se transforma quase como um guru. E vou te falar, isso é muito tentador. Ficar nesse lugar do guru. Isso é uma tentação do ego. Então o terapeuta tem que ter muito cuidado para não se deixar cair nesse lugar. E aí é fazer essas reflexões. Sempre se colocar, não, vamos explorar a situação que você está vivendo. Vamos pensar formas diferentes de agir. Vamos ver alguém que você admira, como é que a pessoa agiria. Porque essa pessoa que esse paciente vai falar, que admira, é a construção que ela tem dela. Então, na verdade, são introjeções, então são introspecções que a pessoa já carrega da sua experiência de vida. E aí é puxar por um lado de desenvolver capacidades, desenvolver valores, desenvolver formas de lidar com a realidade, mas que ela já tem. Então sempre puxe pela pessoa e não vá se colocando nos seus exemplos. Isso é outra coisa que acontece muito, né? O terapeuta às vezes fala, não, porque na minha vida eu fiz assim, ou me aconteceu isso. Também tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, porque senão você está falando de você e você deixa de olhar para o outro. Mesmo que tem vezes que faz todo sentido. E eu já fiz isso algumas vezes, mas fiz com consciência de que fazia sentido pela situação e deixando muito claro o exemplo que eu estou dando por isso e essas situações. Mas na dúvida evite. Na dúvida evite se colocar como exemplo. Mas isso também não isenta o terapeuta de numa situação pontual, trazer uma orientação. Com certeza não isenta. Orientação, ela tem que ser dada também na medida certa, no momento certo. Então tem orientações que são básicas, tem questões que são básicas. A orientação tem que ser dada, mas também sempre abrindo para o campo da compreensão da situação. Então é trazer a orientação junto com a reflexão, não é uma coisa de cima para baixo, claro. Né? Não é uma coisa me obedeça. Não dá para falar, olha, faça isso porque é importante. Não é por aí. Isso eu já ouvi muitas vezes de diferentes profissionais e tal. Não, isso aqui é muito importante, então faça. Não, é falar, ok, faça isso, mas olha o que está por trás. Vou te dar um exemplo básico. Um depressivo. Uma pessoa que está num transtorno depressivo. A pessoa ela está com o corpo estancado. A energia dela está já uma coisa quase no zero. Então, é uma questão do corpo. Primeiro, para a pessoa conseguir começar a sentir o processo emocional acontecendo, ela tem que voltar a sentir alguma coisa. Então, ela tem que começar a mexer o corpo. Isso é biológico, é físico. Então, eu falo, olha, começa a andar tomando sol. E eu não falo porque é importante. Eu falo por quê? Porque teu corpo está com a energia estancada. Você precisa renovar essa energia. E uma forma é isso, atividade física. Mas você está tão estancado que eu não vou te pedir para correr uma maratona. Começa andando no sol. Pega um horário perto do meio-dia e vai andar. Tira a camiseta. Tenta suar um pouco. Eu sei, vai ser difícil, mas você consegue, vai lá. E dependendo da situação, eu coloco como condição para fazer a terapia. Porque senão não vai fazer sentido estar só mantendo
um espaço onde a pessoa não está conseguindo ter um movimento na vida. Então tem coisas que são básicas. Mas dentro disso é explorar a situação da pessoa, explorar o que ela tem para trazer. E como eu disse, uma orientação dada, mas contando, explicando da onde vem, o porquê e o contexto que faz isso, a razão disso para que ela tenha que fazer.